Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos à aula que eu estava esperando com muita expectativa. Estava muito ansioso por essa aula, porque chegamos à nossa primeira aula de revisão. Gente, passamos aí por 10 capítulos. E às vezes eu estou dando uma aula e aí eu lanço uma pergunta para vocês de algum capítulo que já passou. E a galera não lembra. E talvez você tenha passado por isso até mesmo no seu cursinho, na sua escola. O professor dá uma aula numa semana que você entende, tudo de boa. Aí na semana seguinte, o professor traz algum tema daquela aula que passou e você não lembra nada. E aí eu sei que tem professor que fala assim, caramba, vocês alunos, como é que esquecem isso? Eu falei semana passada e ninguém lembra. Aí o pessoal abre no caderno e fala, caraca, pior que é mesmo, ele falou sobre isso. E eu quero te fazer uma pergunta, por que você esquece esses conteúdos? Por quê? Responde aí pra mim por que você esquece. Cara, eu já vou te dar a resposta. Você esquece porque você é ser humano. Isso é natural. Então, gente, é natural você esquecer esses conteúdos que já foram vistos, porque é muita informação. E o seu cérebro, ele trabalha de uma maneira tentando poupar energia. Então, se o professor dá um conteúdo e esse conteúdo ele não tem, algum reforço, para você criar esses vínculos cerebrais, o que acontece? O seu cérebro entende que aquele assunto não é importante. E aí o que acontece? Você, esquece. Para poupar energia, você, pulveriza, Você faz tipo Thanos, assim, aquele assunto vai embora. E o que a gente faz para você não esquecer esses assuntos que são importantes? A gente faz revisão. Porque quando a gente dá uma aula, você pegou o conteúdo. Só que dá para fazer um gráfico, que é a chamada curva de esquecimento. Você vai esquecendo aquele conteúdo. E, gente, não fica se culpando. Não fica se achando assim, eu devo ter algum problema. Não, gente. O único problema que você tem é que você é humano. E ser humano é isso. Você esquece essas coisas. E a ideia da revisão é isso. É trazer esses conteúdos de volta, mostrando para o seu cérebro, olha, sabe aquilo que você esqueceu lá? Vai ser a segunda dose agora que eu vou aplicar esse conteúdo. Você vai lembrar. Então, gente, a aula de hoje é uma das aulas mais importantes. E também tem uma questão que é a seguinte, Se você tem aula de um assunto, é óbvio que quando você vai fazer questões, você já sabe o que é daquele assunto. Então imagina, uma aula de matemática que o professor falou sobre função do segundo grau. E é óbvio que as questões daquele capítulo são sobre função do segundo grau. Só que a vida real não é assim, gente. A vida real vai ter uma questão. Você tem que descobrir qual é a função. Tem que saber se é função do primeiro grau, do segundo, exponencial, logaritmo. E isso é um desafio. E a aula de hoje é isso. Então a gente vai pegar questões variadas de Biologia 1, do capítulo 1 ao 10, a gente vai bater o olho e tem que descobrir qual é o assunto e a gente tem que resolver. E aí é uma oportunidade para você se esforçar, Então o que eu vou fazer, gente? Eu quero que vocês resolvam a questão junto comigo. E a primeira questão está aqui, Cara, questão do Enem do ano passado. Olha aí, questão fresquinha. Eu já vou trazer uma novidade para vocês, uma informação importante. Essa questão, ela poderia ter sido feita também na aula de Química, tá? Vai que a Carol já fez essa questão, Então é um assunto, gente, que, é interdisciplinar. Envolve Biologia e Química. Então vamos ler a questão? Vamos lá. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de
baixa polaridade. Olha só, se eu fosse você, estivesse fazendo essa questão no papel, cara, eu já pegaria aqui, ó, baixa polaridade e sublinharia. Se a polaridade é baixa da molécula, o que os professores de química dizem? Que essa molécula, ela é apolar. Então guarda isso. Se ela é de baixa polaridade, ela é apolar. Essa é a informação que eu quero que vocês tirem daqui. Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 50, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danosos para a saúde. Então, existe um componente químico aqui que, por exemplo, quando ele fala que a molécula é simétrica, isso favorece ela ser apolar, tá legal? Porque vocês vão ver na aula de química que o que define se uma molécula ela é polar ou apolar tem duas coisas, né? Tem a chamada diferença de eletronegatividade, mas também tem a geometria da molécula. E geralmente moléculas que são simétricas é como se tivesse uma força puxando a molécula para um lado, mas como ela é simétrica, tem a mesma força puxando para o outro lado. E aí essas forças se anulam. E você pode perceber, por exemplo, aqui, né? Tem um carbono aqui no meio e tem cloro para todo mundo lado. Então, qual a informação que eu quero que vocês tenham dessa questão? Que essa molécula, ela é apolar. E veio daqui, ó, baixa polaridade. Tudo bem, meus lindos e minhas lindas? E agora ele manda aqui, ó, um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada com esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, olha aí, ó, a vida do vestibulando aqui, ó, lágrimas, urina e leite, quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Gente, para resolver essa questão, eu quero que você venha para o quadro aqui comigo. Vamos lá? Então, a nossa primeira questão aqui, qual é a informação que eu quero que vocês extraiam, né, do texto? É que a molécula que a gente está trabalhando, ela é uma molécula que é apolar. E na química e na biologia existe uma regra que é, olha aqui, ó, vou escrever a regra, gente. Semelhante dissolve semelhante. Essa é uma regra que você vai ter, ó, lá da química, que é semelhante e dissolve semelhante. Então, se a nossa substância ela é apolar, é óbvio que ela vai se dissolver em coisas que são apolares. Porém, se houver uma substância que é polar, ela tende a não se dissolver em coisas apolares, mas ela tende a se dissolver em coisas que são o quê, gente? Polares. E quando a gente fala de biologia, é sempre bom lembrar que a principal molécula polar que a gente tem no nosso corpo é a água. Então, gente, tudo que se dissolve na água, olha os nomes que eu vou dar. Tudo que se dissolve na água é chamado de hidrofílico. E calma aí, se a água é uma molécula polar e as coisas hidrofílicas se dissolvem nela, então qualquer substância que é hidrofílica, eu vou chamar de substância também o quê? Polar. Só que tem coisas que a água não dissolve. E por que tem coisas que a água não dissolve? Porque a água é uma molécula polar. E ela não vai dissolver as coisas que são apolares. E tudo aquilo que a água odeia é chamada de olha aí, ó, tô fazendo garrancho aqui. É chamado de hidrofóbico. Sabe o sufixo fobia? Fobia quer dizer medo. Então, substâncias hidrofóbicas são substâncias que são apolares. E o tal do aldrin, gente, eu não mandei você marcar que era uma substância de baixa polaridade? Então, o aldrin, tá? O tal do aldrin, tomara que eu esteja escrevendo corretamente, que eu já esqueci como é que era o nome. O tal do aldrin, ele é hidrofóbico, ele odeia água. Então, vamos pensar aqui nos fluidos biológicos que ele trouxe pra gente, né? Ó, se eu não me engano, eram esses aqui, ó. Veio saliva, veio urina, veio sangue, veio lágrimas, olha aí, ó. E o último era leite. Gente, se você pegar saliva, urina, sangue e lágrimas, são fluidos biológicos formados principalmente de quê, gente? De água. Você vai ver que a saliva é basicamente água, a urina é basicamente água, sangue é basicamente água e as lágrimas, né? Que você derrama muitas das vezes, né, no seu livro estudando, né? E aí, ó, desejando que seu sonho na vaga da universidade, cara, é feito de água. Então,
Quem iria se dissolver em saliva, urina, sangue e lágrimas, pessoal? Substâncias que são polares. Cara, então o Aldrin provavelmente não vai se dissolver bem aqui. Até pode dissolver, mas vai dissolver mal. Agora, quando a gente fala do leite, quando a gente fala do leite, o leite é óbvio que ele tem água na sua composição. Mas o leite, ele também tem o quê, gente? Lipídios. E como é que a gente chama as gorduras que ficam no leite, pessoal? A galera chama as gorduras que ficam no leite, sabe de quê? De nata. Provavelmente, alguma vez na vida, tu já pegou um leite de vaca e botou para ferver. Quando você bota o leite de vaca para ferver, sobe aquela camada de gordura que a gente chama de nata. E existe um leite que você consegue reduzir o valor calórico dele. Se você pegar o leite completo, o leite que tem tudo, é o chamado leite integral. Você vai ver que o valor calórico desse leite é mais alto. Agora, se você tirar a gordura desse leite, o valor calórico dele diminui. E como é que eu chamo esse leite que não tem gordura? É o leite desnatado. Então, se você pegasse na questão um leite desnatado, o Aldrin iria dissolver mal. Mas como ele falou que é leite, cara, e leite tem que ter água e tem que ter gordura. E essa gordura do leite, ela é uma gordura que é, como toda gordura, apolar. E o Aldrin vai se dissolver aqui de boa. Então, gente, a substância que o Aldrin mais se desenvolve, mais se dissolve, né, melhor dizendo, é o leite. E aí, vamos voltar para a questão para a gente lançar o gabarito? Vamos lá? Então ele pergunta, quem, né? Quem? Ó, letra A não é, porque tem água. Letra B também não é. E aqui, ó, olha a letra E. Leite, por causa do alto teor de gorduras. Então essa questão aí, gente, o gabarito é letra E. Olha que lindo, né? Então, eu espero que você tenha acertado essa questão. E se você não acertou, não tem problema, porque esse momento é a hora de você aprender. Então, se você aprendeu a resolução dessa questão, eu estou super feliz contigo. Tudo bom, lindo? Linda. Então, vamos para a questão 2? Então, vamos embora. Questão 2. Olha aí, ó. Gente, outra questão do Enem do ano passado. Olha só. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de... Gente, é uma questão que está falando de ferro. E toda vez que você tiver uma questão de biologia falando sobre ferro, tu tem que lembrar automaticamente de quê, gente? De sangue. Porque as células vermelhas, lembra os glóbulos vermelhos, as chamadas hemácias? As hemácias, elas apresentam ferro na sua composição. Então, vem aqui comigo aqui no quadro, vem aqui. Vamos resolver essa questão 2, tá? A questão 2 manda o seguinte pra gente, tá? Se você pegar as hemácias, que são chamadas de glóbulos vermelhos, as hemácias são células que têm um formato, ó, de disco, ela parece um disco, só que é um disco que é achatado nessas duas pontinhas aqui, ó. Não é uma bola. Imagina uma bola meio murcha, que as pontas, elas descem assim, ó. Isso aqui a gente diz que é um disco bicôncavo, porque tem duas concavidades. E dentro da hemácia não tem núcleo, não tem mitocôndria, não tem retículo. Mas, Rodrigo, o que tem dentro da hemácia? Tem essa molécula que eu estou marcando aqui, ó, em azul. Essa molécula que eu estou marcando em azul é a chamada hemoglobina. E ela é extremamente importante porque ela se liga ao oxigênio. Então, se o oxigênio ele é carregado no teu corpo, isso é graças à hemoglobina que faz esse transporte. E dentro da molécula de hemoglobina, a gente vai ter o quê? O ferro. E é o ferro na sua forma 2+, que os professores de química chamam esse cara aqui, ó, de íon ferroso. É o íon ferroso. É o íon de ferro que perdeu 2 elétrons. Então, por que na sua alimentação tem que ter ferro, gente? Para que esse ferro entre na montagem da hemoglobina e você forme hemácias que vão carregar o oxigênio. E aí eu queria que antes da gente resolver a questão, na questão o cara tá botando panela de ferro, gente. Metendo prego na comida. É uma estratégia? É. E olha só, se for um prego enferrujado, tem a vantagem do prego enferrujado ter mais ferro 2. E isso favorece a
formação da hemoglobina. Só que, gente, vamos pensar de uma maneira menos, exagerada. Qual seria a maneira natural de você repor ferro? Como é que você faz para ter um alimento? Qual alimento que você vai ingerir que vai ser rico em ferro? Aí o pessoal fala assim, feijão. Cara, eu sei que muitas das vezes na sua vida, alguém chegou para você e falou assim, come feijão para não ter anemia, porque feijão tem ferro. Gente, feijão tem ferro? Isso é verdade, mas toma cuidado, porque o ferro do feijão não é o 2+. O ferro do feijão é predominantemente 3+, que é um ferro que a gente utiliza mal. Rodrigo, então se eu tiver com anemia, feijão é a melhor solução? Não, não é. Cara, a melhor solução seria ferro de origem o quê, gente? Animal. Então, qual é a grande fonte natural de ferro, pessoal? São as carnes. E uma curiosidade, as carnes vermelhas são as carnes que têm mais ferro. Então, se você come maminha, alcatra, chuleta, fraldinha, cupim, todas essas carnes são ricas em ferro. Aí deve falar assim, mas Rodrigo, esse negócio de carne é muito caro. Eu sei, tá demais. Deu até uma melhorada no preço, mas cara, não tá fácil. Agora, se você quer ter um alimento que é barato e tem mais ferro do que as carnes vermelhas, vou lançar aqui, fígado. Nossa, que delícia! Aquele fígado, Não sei se você gosta de filé de fígado acebolado. Então o fígado, ele é mais barato que a carne vermelha e a quantidade de ferro dele é mais alta. Nossa, que maravilha! Então se você quer evitar anemias, é só você colocar fígado na sua alimentação. É só você colocar carnes vermelhas. Nossa! Só que aí alguém vai falar assim, mas Rodrigo, eu sou vegetariano. Eu vou padecer de anemia? Não. Se você é vegetariano, se você é ovo-lacto-vegetariano, fica tranquilo, porque o ovo e o leite têm ferro 2. Então, se você ingere ferro 2, vindo de leites e de ovos, e não come isso aqui, cara, você tá de boa. Rodrigo, eu sou vegano. Esse negócio de leite e de ovo também não dá pra mim. Aí complicou. Então, um dos problemas que os veganos podem ter a longo prazo, gente, é a falta de ferro 2. E aí eu queria explicar para vocês a última coisa para a gente poder resolver a questão, tá? Se você não está ingerindo ferro 2, você vai ter menos hemoglobina e isso vai causar um problema chamado de anemia. Só que, gente, na biologia existem vários tipos de anemia. A anemia que acontece quando você está com falta de ferro é chamada de anemia, olha o nome aqui, ferropriva. Mas, Rodrigo, por que esse nome? Porque a pessoa está privada de ferro. E aí vai rolar anemia por causa disso. Então, se a pessoa está com anemia, primeiro, ela está com menos hemácia. E a hemácia no glóbulo vermelho, ela tem aquela palidez. E se ela tem menos hemácia, o transporte de oxigênio é deficiente. Então a pessoa está sempre com cansaço, porque o oxigênio não chega nas células para gerar energia. Então aquela pessoa pálida, cansada, que vive com sono, bocejando. E olha só, pode dar até falta de ar quando a anemia é mais grave. Porque como o transporte de oxigênio dela está ruim, o que ela faz para compensar? Ela aumenta a frequência respiratória, tá? Então, se você quiser dar um print aqui, nessa explicaçãozinha sobre ferro e anemias, tá aqui, tá lindo, maravilhoso para você. Lança o print e vamos voltar para a questão agora? Vamos voltar? Olha aí. Então, qual seria a estratégia, Qual seria o objetivo dessa estratégia de meter ferro na comida, gente? É tratar a diarreia? Não. É evitar verminose? Aliás, a verminose pode ser causa de anemia. Tem um verme, que eu não sei se você já viu, e esse verme já caiu no Enem, hein? É o chamado amarelão. Nossa, que nome horroroso, é amarelão, que também é conhecido como a doença do Jaca-Tatu. O nome técnico dessa doença é ancilostomíase ou ancilostomose. É um verme chamado de Ancylostoma duodenale e tem um outro que causa isso, que é o Necator americanus. E esse verme, ele agarra na mucosa do seu intestino, é um verme que fica lá no teu intestino por dentro. E ele fica, furando o teu intestino e chupando o teu sangue. Pode gerar anemia. Mas olha só, o ferro não vai evitar a verminose, não vai. A verminose está lá. Remediar o raquitismo. Raquitismo, gente, é provocado pela falta de vitamina D, então não tem nada a ver. E a última é combater a febre amarela, tem a ver com mosquito. Então, olhando essas aqui, lançar o ferro, gente, é prevenir a anemia, o gabarito é letra B. E olha só, analisando os microdados que fizeram provisórios para essas questões do Enem do ano passado, provavelmente essa questão aqui foi a mais fácil inteira de toda a prova. E pensando na TRI do Enem, o que acontece quando você erra uma questão que
a grande maioria acerta. Cara, você é muito penalizado. Porque se ela é uma questão muito fácil, é esperado que os alunos acertem. Se você errou, o que o sistema entende, né? Que você deve ter chutado isso. Então, você deixa, né, de ganhar pontos preciosos. Só que você não tem como controlar se essa questão vai ser a primeira ou a última de ciência natureza. Porque vai que pegou o caderno amarelo e outra pessoa pegou o azul. No azul era a primeira, no amarelo era a última. E aí? Olha o ruim que deu, né? Você não teve tempo de ler essa questão e chutou errado. Então, quando você fizer uma prova do Enem, de ciência natureza, desculpa aí os professores de química e de física. Mas, gente, sai procurando primeiro as questões de biologia. Porque, no geral, são as questões mais fáceis. Então, a questão mais fácil inteira do Enem era de biologia. Se você errasse essa questão, você deixaria de ganhar pontos preciosos, tá? Mas eu tenho certeza que você entendeu isso agora e você não vai errar isso mais. Tudo bem? Então, vamos para a próxima? Olha aí. Gente, questão aqui, ó, do Enem, PPL. Vou ler. Os distúrbios por deficiência de iodo, DDI, são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Gente, escuta um negócio. Toda vez que você pegar uma questão que falar sobre iodo, automaticamente você associa ela aqui, ó. Que é ela? A tireoide. Que a galera gosta de chamar de tireoide, né? Mas é a glândula tireoide. E olha só, tireoide é um problema? Não, tireoide é uma glândula. E é bom que todo mundo tenha, né? Porque você já deve ter escutado alguém falar assim, eu tenho tireoide. Gente, o que essa pessoa quer dizer? Ela quer dizer que tem uma doença da glândula tireoide. Porque ter tireoide é uma coisa boa, tá? Então, que bom que você tem tireoide. Que bom que eu tenho. Então, a tireoide é uma glândula que tem um formato de H que fica aqui no nosso pescoço. E essa glândula, ela absorve todo o iodo que você ingere. Todo iodo que você come, a tireoide vai absorver. E o que vai acontecer? Ela usa esse iodo para formar dois hormônios. Um hormônio se chama T3. E o que significa T3? Triiodotironina. É um hormônio que tem 3 iodos nele. E a outra molécula se chama T4, tetraiodotironina, ou seja, tem 4 iodos. Então, para montar T3 e para montar T4, tem que ter iodo. Se você não tiver iodo, você não vai ter esses hormônios. E aí você vai ter o seu metabolismo comprometido. Quando os hormônios tireoidianos estão baixos, a pessoa vive um quadro chamado de hipotireoidismo. E o metabolismo fica mais lento, essa pessoa pode ganhar peso, ela pode ficar cansada, fraca. Esses são os grandes sintomas do hipotireoidismo. Rodrigo, falta de iodo é hipotireoidismo? Não. Falta de iodo é uma das causas de hipotireoidismo, tá? É uma das causas. Não quer dizer que vai acontecer com certeza. É causa. E hipotireoidismo tem várias causas. Então, gente, olhando para isso, pensando no iodo, qual é a fonte natural de iodo que a gente tem, né? Naturalmente, a gente encontra iodo nos frutos do mar. Vai de Sencopay, a carteira digital do Presunic. É rico em iodo. Cara, só que nem todo mundo tem acesso a frutos do mar. E aí, o que a Organização Mundial de Saúde faz, né? Recomenda que o sal de cozinha... E aí, tu lembra qual é a fórmula do sal de cozinha? É NaCl. É cloreto de sódio. E aí, o que o pessoal faz para melhorar o sal de cozinha e botar iodo ali? Coloca 2 outros sais. Coloca esse daqui, que é o iodeto de potássio, que é o Ki, e coloca, né, o iodeto de sódio, que é o NaI. Então, o sal de cozinha que a gente usa tem 3 sais ali. Cloreto de sódio, iodeto de sódio e iodeto de potássio. Esses 3 sais geram ali um blend que tem o sal que vai deixar a tua comida, né, mais viva, vai dar aquela potência, mas também vai ter iodo, que vai fazer o quê, gente? Esse iodo ele vai dar aquele boost, né, na sua tireoide. Então, falou de iodo, a resposta só pode ser o quê, gente? Tireoide. Então, o gabarito aqui é letra B. Nossa, tá demais essa revisão, hein? Cara, tá revisando coisas incríveis. Tá gostando? Tá curtindo? Então vamos fazer mais uma questão? Vamos embora. Olha aí. Nossa, questão que tem textão.
Não apareceu nem as afirmativas aqui, né? Então vamos lá. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de organismos em laboratório. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides B512F. Eita! Ler isso aqui já é um desafio, né? Utilizado na composição do meio de cultura, um substrato à base de material obtido do aproveitamento do excedente da agroindústria tropical local de caju. Então calma aí, caju, veio do caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado dessa bactéria. Então calma aí, o cara pegou um xarope de caju e você que já comeu caju, e eu sei que a galera que está assistindo essa aula, que é do Nordeste, tem uma bebida, né, muito típica lá que é chamada cajuína, que é tipo um suco, né, um refrigerante de caju. Cara, e como é que é o sabor de uma cajuína, né? Que é tipo um guaraná de caju. Gente, é extremamente doce. Então, esse xarope de caju, ele vai ter ali açúcares. Só que aí é bom você lembrar que o que a gente tem no caju é uma fruta. O caju é uma fruta. Então, a gente está falando de açúcares que estão dentro do caju. E aí ele pergunta, né? Qual é o carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento da bactéria? Gente, a bactéria para crescer, ela precisa de uma molécula para gerar energia. E aí tem uma lista aqui, né, de substâncias que, por incrível que pareça, todas elas são carboidratos, tá? Todas elas são. Só que só um é o carboidrato que tá no caju. Então, vamos fazer aqui um comentário no quadro sobre essa questão de número 4? Vamos lá? Olha só, que legal. Essa questão é muito boa para a gente revisar carboidratos. Olha aqui que legal. Olha que lindo. Se você pensar numa fruta, cara, o que a gente vai encontrar dentro de uma fruta, né? Você vai encontrar, primeiro, uma substância chamada de frutose. Tá legal? Então, frutose você vai encontrar nas frutas. Olha o nome, frutose. E o que seria a fórmula da frutose, gente? C6H12O6. Aí tu fala assim, mas Rodrigo, C6H12O6 não é glicose? Sim, é glicose, mas também é frutose. Dentro das frutas, a gente também vai encontrar a glicose, que também é docinha. C6H12O6. Nossa, que lindo! Então, dentro das frutas, a gente encontra glicose e frutose. Só que tanto glicose quanto frutose são exemplos, sabe de quê? São exemplos de monossacarídeos, que são moléculas pequenininhas. E é normal que os monossacarídeos se juntem. Então, existe uma reação química que a frutose se junta com a glicose. E essa junção, essa juntância, olha aqui, ó, vai formar uma substância chamada de sacarose. Eita! E a sacarose, gente, é um açúcar que é encontrado, né, também nas frutas. A gente encontra, por exemplo, em grande quantidade na cana de açúcar. Tanto que quando a gente extrai o caldo da cana de açúcar, não é extremamente doce, porque tem essa galera aqui. E um ponto importante para você não esquecer. Gente, lembra que frutose era C6H12O6? E glicose também? Se a sacarose é a soma dos dois, vamos somar essas duas moléculas? Então vai ser C6H12O6 mais C6H12O6. Somando vai dar C12H24O12. Só que tem um detalhe. Toda vez que uma glicose e uma frutose se juntam, e esses dois caras a gente costuma representar como um hexágono, tá? Porque como tem 6 carbonos, cada vértice, né, desse hexágono é um carbono. Então eles se ligam. E eles estabelecem aqui uma ligação entre eles. Então isso aqui seria uma frutose, isso aqui seria uma glicose. E eles estabelecem uma ligação. Essa ligação, gente, é a chamada ligação glicosídica. Então eles se juntam. E toda vez que uma ligação glicosídica se forma, cara, sai uma molécula de água. Sai. Então nessa reação aqui, ó, tá saindo o quê? Uma molécula de água. Então a gente não pode dizer que a fórmula é C12H24O12. É uma fórmula que a gente precisa tirar uma molécula de quê, gente?
De água, porque saiu água. Então a fórmula da sacarose é C12H22O11. Essa é a fórmula da sacarose. E como a sacarose é formada pela união de 2 monossacarídeos, eu vou dizer que a sacarose é um disacarídeo. Então, o que poderia ser a resposta a essa questão? Frutose, glicose, sacarose. E agora, vamos lá para o slide de novo? Vamos lá para as afirmativas? Gente, celulose. Celulose é um carboidrato. Tem no caju? Tem. Porque celulose forma a parede celular das células vegetais. Gente, o caju é um vegetal. Só que isso aqui, ó, celulose, ó, isso aqui, ó, não é doce. Isso aqui não faz as bactérias crescerem. Inclusive, a celulose é um polissacarídeo estrutural. É muito difícil, né, para os seres vivos quebrarem. Então a bactéria não consegue quebrar isso aqui para gerar energia. Não consegue, não consegue. Então isso aqui não é bom para ela. Outra coisa, maltose. Cara, maltose é um disacarídeo também, igual a sacarose. Então a fórmula é C12H22O11. Só que são 2 glicoses. Então aprende o negócio. Se for glicose mais frutose, dá sacarose. Se for glicose mais glicose, dá maltose. Só que onde a gente encontra a maltose, gente? Nos cereais. Sabe, cevada, trigo, a gente consegue encontrar maltose. Tanto que o pessoal fermenta a maltose depois de ter hidratado ela e produz bebidas alcoólicas. Sabe que a cerveja é feita de um malte? Porque malte vem de cereais e tem maltose. Agora, lactose é outro disacarídeo. Só que aí no caso seria glicose mais galactose. E a fórmula aqui é C12H22O11, igualzinho da maltose, igualzinho da sacarose. Só que, gente, lactose vem do leite. E, pô, a gente tá falando de caju, pelo amor de Deus. E a ribose é um outro carboidrato. Só que a diferença é que ele é um carboidrato que tem 5 carbonos. Ela é chamada de pentose. Quando tem 6, é chamado de hexose, hexa 6. Quando tem 5, é pentose. E a ribose e a desoxirribose são as 2 pentoses que a gente fala ao longo do ano. Essa aqui aparece no RNA e a desoxirribose no DNA. Então, nesse caso aqui, gente, a resposta seria o quê? Glicose. Seria a letra B. Tudo bem? Questãozinha mais complexa. E fizemos essa revisão aí desse assunto bem escroto, né? Então, vamos embora. Questão 5. Vambora? Vambora? Questão 5? Olha aí. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna, olha que nome, nictalopia. Nictalus vem de escuro, de noite, nocturno, né? Então, noctalopia é a doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Aí eu falo assim, é o cara que não enxerga no escuro. Ô filhão, ninguém enxerga no escuro. Agora, se a gente estiver num ambiente de pouca luz, aquela penumbrinha que tu tá vendo, cara, quem tem cegueira noturna já não enxerga ali. Nossa, que vacilo. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoide, como a cenoura. Cara, você já deve ter escutado isso. Ai, cenoura faz bem para a vista, cenoura faz bem para a visão. Isso é mito ou é verdade? Responde. Cara, isso é verdade. A cenoura, ela tem uma substância chamada de beta-caroteno. E aí você que é um aluno bilíngue, como é que é cenoura em inglês? Carrot. Então beta-caroteno é uma substância que vem no carrot, na cenoura. E o beta-caroteno, gente, realmente faz bem para a visão. E o beta-caroteno é a substância que dá a cor laranja para as cenouras, tá? Então aquela cor alaranjada, ela tá ligada ao beta-caroteno. E uma curiosidade, o beta-caroteno, ele é uma substância que agora, como eu acabei de falar, hidrofóbica. Ou seja, ela gosta, né, de moléculas apolares. E a gente diz que o beta-caroteno, ele é uma substância que é lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura. Então aquilo que é solúvel em gordura não é solúvel em água. Então aquilo que é lipossolúvel seria o quê? Hidrofóbico. A água tem aversão. E aí a gente pode dividir as vitaminas em 2 grandes grupos. Tem as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que não se dissolvem em água, elas odeiam água, mas em compensação elas adoram gordura. E aí seria a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Eita, a Siri falando com a gente aí, né? Acontece, né, Thiago? Tá assistindo a aula, a Siri tá muito nerd, né? E temos as vitaminas hidrossolúveis,
que são aquelas que se dissolvem em água, ou seja, a água e elas se dão super bem, são hidrofílicas. Seriam as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Só que a nossa questão é sobre cenoura. Cenoura tem beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. E olha só, vitamina A, sabe qual é o nome? Retinol. Gente, olha o nome, retinol. Pô, se o nome é retinol é porque essa parada atua onde? Na retina. Então, o beta-caroteno que está na cenoura, se você ingerir cenoura, o beta-caroteno vira retinol em você. E você vai enxergar melhor. Então, para prevenir esse problema, que é a cegueira noturna, come cenoura. E tem outro problema, que é a vista seca, que a gente chama de xeroftalmia. Xero com X, tá? Então, se você está com a vista seca, parece que tem uma areia, cara, come mais cenoura, que isso vai ajudar. Só que aí você vai falar assim, Rodrigo, e se eu exagerar? Se eu comer cenoura todo dia? Sabe o que acontece? Como ela é lipossolúvel, ela vai se dissolvendo no seu... Ela vai se depositando na tua pele. E tu fica como, gente? Meio que laranja. Tu fica parecendo Donald Trump, né? Todo laranja, né? Ah, Rodrigo, mas qual é o problema de ser laranja? Nenhum. Nenhum. Só que se você se incomodar de ficar laranja, né? O que tu pode fazer? Reduzir a ingestão de cenoura, que aí a tua coloração volta ao normal. Então, se você tá meio laranja, isso aqui pode ser a causa. Tudo bem, gente? Mas vamos ver o que o cara pede. Essa indicação médica deve ser o fato de que os carotenoides, olha o nome, carotenoide, carrot, tem a ver com beta-caroteno. São os precursores de quê, gente? Cara, os carotenoides, o beta-caroteno, ele é o precursor de quê? Da vitamina A, que é necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. E aí eu queria trazer o seguinte, lembra que o nome da vitamina A é retinol? A tua retina é a camada de trás do teu olho, é onde as imagens são formadas. E lá na retina tem dois grupos de células. Anota isso no teu caderno. Tem um grupo de células chamado de cone, e olha só, cone começa com C. O cone faz você enxergar colorido. Se você tem daltonismo, você tem problema nos cones, que é um problema para distinguir cores. Então, cone é a célula que está na sua retina que faz você enxergar colorido. E a outra são os bastonetes, que são as células que fazem você enxergar preto e branco. Então, preto e branco são os bastonetes e colorido são os cones. Quando a pessoa tem problemas de vitamina A, tem carência, ela vai ter problema nessas células. Porque dentro dessas células tem um pigmento que a vitamina A é base, que é a chamada rodopsina. Então, funciona assim. Você comeu cenoura, a cenoura virou retinol, e o retinol forma nos seus cones e nos seus bastonetes a rodopsina, que quando a luz bate, a rodopsina sofre uma modificação, e aí a tua retina detecta a imagem, e ela manda essa imagem para o teu cérebro. E um detalhe que é muito curioso, gente, é que vocês vão aprender isso nas aulas de física, né? Quando o Arthur der aula de ótica. A imagem que se forma na nossa retina está de cabeça para baixo. Então, por exemplo, você está me vendo? Pô, minha cabeça para cima, meu tronco para baixo. Só que a imagem que está formada na tua retina está ao contrário. Cara, e o teu cérebro, ele é fantástico. O que ele faz? Ele pega essa imagem de cabeça para baixo na sua retina e coloca direito. E a área do cérebro que utiliza as imagens é a parte do cérebro que fica aqui atrás, ó. Que é o chamado lobo, L-O-B-O. É lobo? Não, a gente fala lobo. É o lobo occipital, porque esse osso aqui de trás, ó, é chamado de osso occipital. Então, gente, é o lobo occipital que está ligado à formação das imagens. Se você tiver uma lesão do lobo occipital, você pode ter deficiência visual. Nossa! Então aqui o gabarito seria a vitamina A, necessária para a formação das estruturas fotorreceptoras. Gente, não tem hormônio nessa parada, não tem enzima. Tocoferol, para quem não sabe, é o nome da vitamina E. E ela não tem nada a ver com isso. E a vitamina C, ela é antioxidante, tá certo? Que diminui a degeneração de... Sim, porque quando você usa uma substância antioxidante, você preserva mais células. Muita gente pode ter vindo nessa, porque a vitamina C é super famosa e cone bastonete tem a ver com isso. Só que cegueira noturna não tá ligado a isso. Tá ligado a um problema de vitamina A. Então essa questão é letra C. Nossa, que maravilha. Então vamos lá. Arroz dourado. Nossa, é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno. Olha ele de novo aí, gente. Que é ausente na variedade branca. Então, assim, na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, arroz, gente, é branco, tá? Ai, Rodrigo, eu vou naquele mercado caro. Aqui no Rio tem um mercado caro, que eu não vou nem falar o nome, porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer propaganda, mas tem um mercado caro aí no Rio, né? Tem dois, né? E lá tu chega, tem arroz branco, que é o normal, que eu gosto, gostosão, né?
com alhinho, nossa, aquele arroz que acabou de sair, nossa, adoro, né? E, gente, tem arroz branco, que é o clássico. Mas tem o arroz integral, que arroz tem casca. Esse aí eu já não gosto tanto. Mas tem outros tipos de arroz. Tem arroz negro, já viu esse arroz pretinho? Tem um outro arroz que o pessoal vende, né, no mercado aqui, pelo menos aqui nesses mercados caros, né? No mercado que eu vou não tem não, mas nos caros, já vi. Tem arroz até vermelho. Nossa. E aqui é uma variedade de um arroz dourado. Então, cara, esse arroz dourado, ele vai ter beta-caroteno. E lembra que eu falei que o beta-caroteno dá uma cor laranja? No caso do laranja com branco, ficou amarelado. Essa substância torna os grãos amarelados, o que justifica o seu nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência de quê? Vamos lá. Fragilidade óssea. Gente, escuta uma coisa. Fragilidade óssea é falta de cálcio. Aqui, tu pode botar entre parênteses, aqui seria a falta de vitamina D. Falta de vitamina D. Ou falta de cálcio. Porque a vitamina D faz você absorver cálcio. Se você não tiver cálcio, mesmo que você tenha vitamina D, você não consegue absorver. Então a letra A poderia ser falta de vitamina D, que é o calciferol, olha aí, calciferol tem a ver com cálcio, ou falta da ingestão de cálcio. Fraqueza muscular, cara, pode ser falta, sabe de quê? De cálcio também. O cálcio, ele é o íon, né? Que faz você contrair a musculatura. Então o cálcio, além de formar ossos e dentes, o cálcio também ajuda na contração muscular e na coagulação do sangue. Então tem que ingerir cálcio. A letra C eu vou pular por questões didáticas. Tireoide e iodo, que você já aprendeu hoje. E sangramento na gengiva, sabe o que é? Falta de vitamina C. Sabe que doença é essa, da letra E? É o tal do escorbuto, que é a carência de vitamina C. Então, gente, falta de beta-caroteno tem a ver com a cenoura. Cenoura faz bem para a visão. Então seria problemas de visão, que é a nictalopia, que a gente viu na questão anterior, que é a cegueira noturna, e nós temos a tal da xeroftalmia, que é a vista seca. Então essa questão 6, o gabarito é letra C. Gente, esse negócio de vitamina é importante para a prova do Enem, hein? Fica ligado. E agora, vamos para outra questão aqui, né? Mais uma questão do Enem. Rodrigo está uma máquina de fazer questões do Enem. Sabendo-se que as enzimas podem ter a sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, lembra que as enzimas elas aceleram as reações químicas? Só que a enzima depende da temperatura. Conforme você vai aumentando a temperatura, a velocidade da enzima vai aumentando, ela vai ficando mais eficaz. Só que se você aumentar demais a temperatura, o que acontece? A enzima pode sofrer desnaturação. E aí ela altera a sua forma e ela perde sua função. Então o gráfico das enzimas é assim, ó, vou esquentando, ela vai acelerando. Só que eu esquento demais, ela, pau, desnatura. Aí a velocidade começa a cair. E isso que eu falei para temperatura também vale para pH. Então, gente, toda enzima vai ter uma temperatura ótima e um pH ótimo, que a gente chama de ponto ótimo. Por exemplo, no seu estômago tem uma enzima chamada de pepsina. A temperatura ótima para ela é em torno de 40 graus. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, 40 graus no meu estômago é febre interna? Não, lindo. A temperatura da sua axila é 36,5. E é óbvio que quanto mais para dentro do teu corpo, mais quente. Então uma pessoa que tem axila de 36,5 de temperatura vai ter um estômago de 40, 41. E isso é normal, tá? Então a temperatura ótima para a pepsina, que é a enzima do estômago, gira em torno de 40 graus. E o pH ótimo é em torno de 2. Só que você tem uma outra enzima na boca, que é a chamada amilase salivar ou pitialina. O que tu acha? A boca é mais quente ou é mais fria que seu estômago? O que tu acha? Beleza, ela é mais fria. Agora, tu acha que a tua boca ela é mais quente ou ela é mais fria do que a sua axila? O que tu acha que é mais quente? Boca ou sovaco? Cara, a boca ela é mais quente. A temperatura normal da axila é 36,5. Da boca, gira em torno de 37. Então, o pH ótimo da pitialina, ou amilase salivar, é 37. E o pH ótimo é o pH 7. Então, cada enzima vai ter a sua temperatura ótima, que ela trabalha melhor, e o seu pH melhor, tá? E aí, seguindo. Foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão representados no gráfico. Pô, olha aqui o gráfico. Gente, eu quero que você olhe para cá com os olhos... Tá demais, hein, gente? A Siri não para. A Siri, cara, essa revisão tá demais. Até a Siri quer entrar. Olha pro gráfico. Se você olhar aqui, ó, a atividade da enzima, ou seja, quanto a enzima trabalha. Tá trabalhando bem, mas pode melhorar.
E aqui chegou no auge. Cara, aqui é onde a enzima trabalha mais. E olha que interessante, ela trabalha mais com a temperatura de 30 graus e o pH bom para ela é menor do que 7. Não sei se você lembra, pH menor do que 7 é pH ácido. Então, temperatura boa é 30, pH bom é ácido. Quando a temperatura continua 30, tá vendo? Mesma temperatura, mas o pH aqui é maior do que 8, ou seja, é um pH básico. A enzima sofreu. Você pode ver que a enzima está sofrendo mais com pH, porque aqui são pHs 8, do que com a temperatura. Porque, por exemplo, quando o pH está ácido, mas a temperatura está 10, tá ruim, mas tem situação pior para cá. Então a temperatura não é o que mais influencia essa enzima. O que mais influencia essa enzima é o pH, porque é isso que fez diferença. Cara, temperatura de 30, pH menor do que 7. Temperatura de 30, pH maior do que 8. Olha a diferença que fez. Então o pH é o mais importante. E aí ele pergunta, em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima? Gente, quando você sobe o pH, ele fica básico. A enzima dá ruim. Temperatura baixa é o principal inibidor? Não é a temperatura baixa. O principal inibidor é o pH. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária da reação. Gente, se o ambiente fica básico, a enzima desnatura. Lembra que eu falei que ela muda a forma? Mas isso não muda a quantidade. A enzima ela fica zoada, mas ela tá lá. Tipo, é uma enzima toda reganhada que não funciona? É, mas ela tá lá, a quantidade dela não mudou. Agora, o ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Sim. Porque quando eu deixo essa enzima toda reganhada, ela para de trabalhar. E ela pegava o substrato e metabolizava ele, transformando ele em produto. Então, se eu desnaturei a enzima, a quantidade de substrato metabolizado, ó, deu ruim. Então, essa questão aqui é letra D. E olha a letra E. Temperatura ótima de funcionamento é 30, independente do pH. Claro que não. Então, o gabarito da questão 7 é letra D. Tudo bem, gente? E, pessoal, a gente encerra por aqui essa revisão, mas eu deixei algumas outras questões e todas elas têm gabarito comentado. Então, tem mais algumas questões aqui para você se deliciar, fazer uma bela revisão. E eu me despeço de vocês nesse momento e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo, até mais! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.